Oi, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Olha, estou aqui com o Coronel Roberto Alves, psicólogo, advogado. Seja bem-vindo. Nossa. Ai, para nós aqui. Conexões. Agora tá. Tecnologia é maravilhosa. A Tá gente estamos ao vivo. Bom, Eu sou coronel já da reserva, o que significa que eu estou aposentado. Mas para que os nossos companheiros e companheiras que estão nos transmitindo ao vivo aqui entendam que foram 31 anos de serviço ativo, atividade policial. O posto de coronel é o último posto da carreira militar nas polícias militares. Nas Forças Armadas existem postos de oficiais generais. Então, general no Exército, brigadeiro na Aeronáutica e almirante na Marinha. Fora isso, são coronéis também, a penúltima patente das Forças Armadas. Nas polícias militares, o coronel é a última patente. É uma carreira longa, não é um fato assim fácil de conquistar, não. não, eu imagino. Tanto que eu, assim, fiquei muito feliz, assim, de você estar aqui, porque a tua experiência, a tua bagagem é fantástica. E eu sei que, apesar de a gente não ter divulgado, eu sei que você é piloto de helicóptero. Também. Dentro da carreira policial, dentro da carreira militar, pelo menos dois terços da minha carreira foram desenvolvidos na atividade aérea, dentro do que hoje um comando de aviação da Polícia Militar. São muito conhecidos os helicópteros Águias da Polícia Militar, que fazem os resgates, tanto na terra como no mar, apaga incêndio, faz transporte de órgãos, muito importante, uma atividade que é pouco divulgada, e a Polícia Militar hoje é o único órgão policial, praticamente um dos poucos do Brasil, começou em São Paulo, que faz transporte de órgão, que é muito delicado, exige uma astúcia muito importante e uma agilidade muito grande, porque o órgão, depois de retirado do doador, ele tem pouco tempo de sobrevida. Então, é uma atividade muito importante, é recorrente esse tipo de trabalho da Polícia Militar e pouco difundido. Mas foi uma experiência muito importante, como dizem os aviadores, né? Depois que entra no sangue, não sai mais. Eu teve uma época que eu queria ser piloto de avião, né? Mas só que a minha vida acabou indo para outros caminhos. Mas até aproveitando, você não foi piloto, mas você chegou a vender helicóptero, mas você é precoce também. A gente conversava nos bastidores, chamou muita atenção. Porque diante de tudo aquilo que você já fez, até helicóptero você já vendeu. Como é Olha, que foi isso? então, quando eu comecei a trabalhar com recuperação de empresa, em 99, tinha uma empresa que tinha um helicóptero e a gente precisava baixar o custo dela. Então, a gente começou a ver várias formas e uma delas era tirar do campo de Marte o helicóptero, que tinha o piloto, tinha todo o custo, né? E tinha que vender. Aí o comprador era americano e um dia meu pai me fala assim, porque eu trabalho com a minha família, com a parte de recuperação de empresa, e meu pai falou assim, olha, você pode ir para os Estados Unidos na segunda-feira? Eu falei, eu posso, né? Eu falei, pra onde? Ele falou, para Miami. Eu falei, claro, posso. Eu falei, o que eu vou fazer lá, né? Ele falou, você precisa vender o helicóptero. Eu falei, ok. Ele falou, você embarca na segunda e volta na quinta. Eu falei, nossa, bastante tempo para vender, né? Bom, eu fui com o dono do helicóptero, chegamos lá, aquele bate-papo, tava entendendo, né, se ele queria comprar, se não. Falei, vamos abrir uma conta, caso ele queira comprar, né, tipo, pensamento super positivo. Sim, sim, precisa. E já era quinta-feira, dia de vir embora, e eu não tinha vendido helicóptero. E eu falei, nossa, mas eu saí daqui com a missão do Brasil, eu saí com a missão de vender esse helicóptero. Aí eu falei pro dono do helicóptero, falei assim, vamos voltar lá no comprador e vamos... Por que você acha que ele não quer comprar? Ele falou, eu acho... Era uma documentação que eu acredito que ia vencer. E como o helicóptero ia voando até os Estados Unidos, ia Sim. ter que fazer paradas. E se o documento vencesse, não podia sair do Brasil. Ele ficaria irregular, né? Não poderia sobrevoar. Isso. E ia ser véspera de feriado aqui no Brasil, então a documentação ia ser um enrosco. Bom, aí virei para ele e falei assim, olha, pro comprador, falei, por que você não quer comprar? Ele falou, por causa da documentação. Aí virei pro dono do helicóptero e falei assim, você consegue? Mas eu já tinha treinado com ele, né? Falei, se é sim, é sim, se é não, é não. Apesar de você não falar inglês, ele vai entender a parte de gestos, né? Ele falou, consigo. Ele falou, com tanta convicção, o comprador aceitou. Bom, o helicóptero foi vendido.
Porém, quando eu ia voltar para o Brasil e era véspera de feriado, eu pensei o seguinte: eu tenho uma amiga que mora em Toronto. Toronto, no Canadá, tô aqui, eu vou para Toronto. Comecei antes de embarcar, né? Uns dias antes na quarta-feira, comecei a ver passagem para ir para o Canadá. Aí a agência de viagem me falou assim: você tem o visto? Eu falei, americano. Ela falou, não, você precisa do canadense. Eu falei, o que que eu faço? Ela falou, ó, em Miami não tem consulado canadense, pelo menos na época. Ela falou, você precisa ir para Nova York ou para Buffalo. Eu, onde é Buffalo? Ela falou assim, no estado de Nova York. Eu falei, estado de Nova York, Nova York, ok, vou para Buffalo. Olha, foi uma aventura, porque Primeiro que é longe, é Nova York, mas é extremo. 5 horas da capital, eu tive É. que pegar um avião, ir até Nova York, pegar outro, ir até Buffalo. Olha, foi uma longa história. Quando eu cheguei no consulado canadense lá em Buffalo, a moça me falou assim: por que você não tirou o visto no Brasil? Eu falei, então, porque eu decidi, eu já tava. Foi tudo improviso. Mas que bela experiência. É um improviso, mas uma bela experiência. E olha, teve um detalhe, Roberto, que cada hora eu pensava assim: eu cheguei até aqui, eu chego até Toronto. Então eu estava sempre vivendo aquele momento presente e eu não vi obstáculo nenhum. Para mim era muito fácil, eu já me vi em Toronto e essa visualização foi muito bacana. Agora, falando em helicóptero, eu queria Aham. saber um pouco como que é esse preparo para pilotar, como é estar no ar. Então, na realidade, é até interessante a sua experiência. Eu vou falar da minha experiência como piloto, mas a sua experiência de confiança, autoconfiança, que é justamente o ambiente que nós vamos trabalhar hoje, né, para falar com as pessoas do que é isso, da diferença que faz uma pessoa com autoconfiança, com autoestima elevada, diante de cenários que são complexos, são difíceis, mas que você vai dar a verdadeira noção do que é mais complicado, menos complicado. Você, simplesmente, diante das dificuldades, você buscava superação. Você acreditava em você e tinha um objetivo maior. Isso é o que faz com que a pessoa conquiste todos os seus objetivos, as suas metas sejam alcançados justamente por essa autoconfiança. E o piloto em si, ele é uma pessoa que tem que ter uma autoconfiança muito forte, um, um equilíbrio muito grande. Por quê? Porque nós somos projetados para andar, para ter um ambiente terrestre. Sim, Todos aqueles ambientes que são diferentes dessa projeção, seja aquático, seja aéreo, você tem que fazer uma superação. É um ambiente diferente, é um ambiente que você não domina. Então, você tem que trabalhar a sua mente nesse sentido. No aspecto específico do piloto, nós estamos num ambiente diferente em que você domina uma máquina. Então você tem que ter o seu controle, tem que confiar na máquina, tem que confiar nas pessoas que trabalham, que fazem a manutenção desse equipamento, sim. porque, para você ter uma ideia, de 100% dos acidentes, 97% são de falha humana, responsabilidade. E o que é falha humana? É a falha do piloto, a falha na manutenção, porque a máquina ela é feita de uma forma muito segura. Hoje a tecnologia, então, é muito interessante. O helicóptero e o avião, praticamente, se você deixar, ele voa sozinho. Nós que atrapalhamos. Mas o componente humano, claro, é o fundamental. Nós ainda não vamos aceitar os voos autômatos, né? Aqueles que você entra no helicóptero, num carro, qualquer que seja o transporte que não tenha um condutor, né, um piloto, você não vai se sentir tão seguro. Mas justamente essa condição de segurança, de determinação, de confiar nas pessoas, e a primeira pessoa que você tem que confiar é você, é a autoconfiança, a confiança própria. Sem autoconfiança, você não desenvolve nenhuma atividade, principalmente aquelas que são desafios constantes. É mais fácil o equipamento cair do que ele ficar voando, porque ele tem um limite. O avião, o helicóptero, ele tem que ter o combustível, ele tem que ter condições favoráveis. Então, ele não é um projeto que vai decolou, ele vai voar para sempre. Muito pelo contrário, ele vai ter que pousar. Por isso que os momentos da decolagem e do pouso são os cruciais na aviação, são os mais perigosos. Porque você tem que retornar para uma estrutura terrestre aquilo que estava voando, ou tirar da estrutura terrestre e levar para um outro ambiente. Então, são momentos complexos, momentos difíceis,
e que se você não tiver confiança mesmo, se você não tiver um amor próprio forte, porque as pessoas confundem autoconfiança com amor próprio. Autoconfiança é acreditar, e amor próprio é acreditar que você pode, acreditar que você tem condições. Claro que isso tudo vai exigir que você tenha preparação. Né? Preparar para a ação. Preparação é isso em tudo na vida. Se você se preparar para a ação, você vai ter um desempenho melhor. Por isso nós estamos em constante processo de preparação. A gente costuma falar que treino é treino, jogo é jogo. Você treina, mas na hora da execução... Mas se não tiver o treinamento, o jogo ele não alcança aquele objetivo que todos desejam. Né? Então, treino é treino, mas faz parte. O conjunto é importante. Para você, por exemplo, para chegar numa condição de voar, de comandar, você passa horas estudando, treinando, se preparando, acertando, errando, projetando. Então, é um complexo de situações que exigem para que você possa realizar naquele momento, naquela hora, 2 horas, 3 horas, qualquer que seja o momento, a duração daquele voo, o melhor voo possível para você e para todos. Porque você tem responsabilidade não só por sua vida, sua integridade, mas de muitas outras pessoas. Então, o treinamento é fundamento para uma ação correta. Quanto mais você treina, quanto mais você prepara, quanto mais você estuda, é importante dizer que o conhecimento, ele se soma ao prático. Um ou outro sozinho não tem eficácia alguma. Só a habilidade prática, na aviação, é crime. É crime. Você está em risco o tempo todo, porque as informações e o conhecimento que você tem que ter para realizar aquele voo são muito maiores do que o seu próprio treinamento prático. Então, é uma conjunção dos dois. Trazendo para o nosso dia a dia, a nossa vida deve ser planejada, planificada. E o cérebro, ele se sente bem assim, com constância. O que é a constância? Repetir os atos. Você se sente mais seguro, mais confiante naquilo que você já conhece. Previsibilidade. Por isso, nós buscamos sempre pensar o que vai acontecer. A mente é projetada dessa forma. Por isso que em cenários como que nós vivemos, de um medo, de um pânico, você perde esses efeitos. Como eu me planejo, como eu prevejo, como eu faço uma planificação diante de um cenário turbulento. Pois é, e você já deve ter passado por várias turbulências, né? Pegou alguma tempestade? Muitas. E a turbulência é justamente aquele inimigo que você não vê. Você tem vários algozes na atividade aérea, mas a turbulência é aquilo que você sente, mas você não vê. Porque nós temos uma atmosfera que ela nem sempre é estável, muito pelo contrário. E tente imaginar, é mais fácil planificar o mar. O mar ele tem ondulações, ele tem ressacas, ele tem movimentos, ele não é uma estrutura de uma piscina. Então, você tem correntezas, é o vento, é a pressão que faz que aquilo aconteça. A atmosfera é da mesma forma, só que você não vê. Então você vai num voo tranquilo, de repente você começa a ter instabilidade no comando, a instabilidade naquela superfície, porque você tá sustentado, de repente diminui a sustentação, aumenta a sustentação, por isso que dá aqueles abalos que assustam muitas pessoas. O piloto, ele entende aquilo. E no momento de turbulência, que é aquele inimigo que você não vê, é que você tem que ter o controle emocional. É justamente aquele inimigo que eu não consigo nem prever, ele vem de repente, que eu preciso saber o que fazer e como fazer, aí vem o equilíbrio. Vamos fazer uma analogia para o momento que nós vivemos hoje. Nós temos um receio enorme de uma situação que está mudando o nosso comportamento do dia a dia, nós fomos recolhidos, começamos a ter uma vida diferente do padrão de vida que nós levávamos. E é um inimigo invisível, você também não vê, sabe que ele existe, você tem que ser inteligente para entender, ele existe, mas você não vê. E aquilo que você não vê e sabe que existe, ele cria um medo. E aonde está? Como está? Esse medo amplificado vira o pânico. Então imagine que o piloto, diante de uma turbulência, projetasse que aquilo não iria passar mais. Você não voa. Você tem que entender que aquilo vai passar. Você tem que entender que toda ação que você tiver durante a turbulência, como não é um comando que está sob o seu controle, ele vai responder depois que a turbulência passar. Então todo o desespero que nós tivermos agora, todas as confusões mentais que nós criarmos agora, a consequência, o resultado nós vamos sentir depois. Por isso, nesse momento, é fundamental ter tranquilidade. Você falou em programas anteriores sobre respiração.
Nós somos seres viventes que dependemos do ar para sobreviver. Olha que negócio interessante. Esse ar que nós não vemos, nós ficamos 40 segundos, 1 minuto, pessoas mais preparadas, 2 minutos sem respiração. Depois disso, você tem falência dos seus órgãos, da sua vida, você perde a sua vitalidade. Então, você tem que aproveitar aquilo que você tem em abundância e desperdiça, aproveita, respira, equilibra. A mente precisa estar oxigenada, o sangue que circula em todos os nossos órgãos, todas as nossas células tem que estar oxigenado. Então, respire, e é o que nós fazemos. Quando um piloto está numa situação como a que você colocou, é uma situação difícil, é uma situação previsível, mas não desejável. Coloque para o dia a dia. Previsível, mas não desejável. Existem bilhões de vírus, bactérias, fungos que são nossos inimigos. Qual é a nossa única fortaleza? A nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a nossa saúde. A saúde mental que dá o equilíbrio da saúde orgânica. Se você tem suas defesas prontas, fortalecidas, mesmo não vendo esse inimigo, aí vem, mesmo não vendo a turbulência, eu crio a habilidade por confiar, por acreditar, por treinar. É isso que eu faço nesse momento. Você está em casa agora, treine a sua mente, treine você, acredite que você é a sua fortaleza. Quanto menos vulnerável você for, mais fácil você vai superar essa agressividade que você não está vendo. Esse universo está sendo colocado. E garanto a você, como uma turbulência na aviação, o momento que nós vivemos agora é de turbulência e ele vai passar. O que você faz na turbulência? Para, espera, aguarda, vai morrer. Não, tem ação natural. O piloto não larga a aeronave porque está em turbulência. Ele continua fazendo o que ele sempre fez. A nossa vida, continua fazendo o que ele sempre fez. E deixa a turbulência, ela faz parte daquilo. Você aprende com aquilo. Nós vamos ser seres muito melhores depois dessa turbulência. O que eu vejo, assim, você falando, é que todo mundo já tinha um certo preparo, experiência de vida, know-how. Está sendo trazido à tona esse momento, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente desconhecia até da gente, os nossos medos, as nossas habilidades, se você quer aprender uma coisa nova. Então, pegar talvez esse momento e se estruturar para o que vem pela frente também. Porque a gente também não sabe as turbulências que terão na hora que a gente pousar, né? E haverá novas turbulências. Sempre fazendo uma analogia com a aviação, com o piloto. Nós sabemos que vamos encontrar turbulência. Nós sabemos que vamos encontrar ventos adversos, diferença de pressão. Nós sabemos disso. Você não deseja. Por isso você faz um planejamento. Se eu vou para um determinado local, eu faço um plano de voo, e eu sei que naquela rota, naquele caminho que eu vou seguir, naquele horário, vai ter uma tempestade, vai ter uma chuva, eu faço desvios, eu faço manobra, mas eu não deixo de voar por causa disso. Vamos ressaltar a questão da autoestima, que é muito legal, essa questão de autoestima baixa, autoestima elevada. O que faz a autoestima estar baixa ou elevada? É a sua decisão, é o que a pessoa quer. Vamos trazer um cenário, nós não vamos falar do cenário coronavírus, que é todo dia exaustivamente colocado, certo, errado, não existe. Agora, é algo que está acontecendo. Eu não paro de viver por causa disso, eu continuo com a minha vida dentro de um padrão de respeito ao que está acontecendo. É como atravessar uma rua. Os carros estão passando, eu não atravesso só porque eu quero atravessar, eu tenho que olhar a velocidade, fazer alguns cálculos para saber a velocidade que eu tenho que colocar na travessia, esperar os carros darem uma distância de segurança. Então, eu consigo realizar qualquer obra, qualquer objetivo, eu consigo conquistar com planejamento, com uma estruturação e equilíbrio mental. Porque desequilibrado, qualquer resultado vira loteria. Aconteceu, deu certo porque deu certo, mas não porque eu me programei. Então, dentro do que acontece hoje, você está em casa, agora nós estamos fazendo home office. Talvez em uma situação diferente, se tivéssemos um estúdio, tudo preparado, vários profissionais, cada um fazendo a sua parte, mas isso ficou para, agora é diferente, é um cenário novo, praticamente a mídia, mesmo a mídia estruturada, ela está usando esses mecanismos da tecnologia para poder chegar às pessoas. O importante é que a comunicação chegue. Mas vamos considerar que muitas pessoas estão fazendo home office hoje, estão participando de lives. Ela está dentro de um cenário diferente daquilo que estava acostumada. Por quê? Porque nós temos dentro da nossa estrutura mental horário de trabalho, horário de lazer, horário de descanso, que é o nosso repouso. Isso fica
transforma o nosso organismo praticamente num relógio biológico. Você tem hora para tudo, praticamente. Dentro desse novo cenário, você tem que continuar exercendo as atividades, mas dentro de um quadrante diferente. Então, imagine que você está trabalhando no local onde você normalmente tem entretenimento, em frente à TV. Olha como a mente fica confusa. Bom, eu estou no entretenimento TV ou estou na minha parte laborativa, trabalho, realização, definição de alguns encargos? Eu tenho que definir, mesmo em casa, ambientes para cada cenário, para que a mente continue focada, que tem diferença, senão vai passar turbulência e eu não vou conseguir voar, porque aquilo que eu fiz ou deixei de fazer durante a turbulência vai ter reflexo lá na frente. Então, mesmo agora, fundamental, eu tenho horário de dormir, veja que as pessoas estão em confusão de horário, confusão mental. Nós não estamos de folga, nós não estamos presos, nós estamos num processo de isolamento, de quarentena. O que é um isolamento? Ficar com a família. Olha que cenário extraordinário. Poder ficar em família, que é algo que também não estamos acostumados. Pessoas estão se conhecendo agora. Pessoas estão conhecendo os filhos agora no seu dia a dia, que nós, praticamente, as gerações dos últimos 30 anos, terceirizam a criação dos filhos com escolas, com empregado, com avô, com avó, porque tem que dedicar muito tempo ao labor, ao trabalho. Agora não, o labor e o trabalho estão junto com os filhos. Então, tem que fazer uma mudança, tem que fazer uma reestruturação nesse momento, sem perder o equilíbrio. Eu tenho que entender que isso vai passar. Se eu não me programar para um cenário depois da turbulência, eu não consigo controlar a minha aeronave. Eu vou perder o meu sentido na minha condução. Então é fundamental o equilíbrio agora. A verdade é que tudo isso vai passar, e vai passar pouquinho. Mas como nós vamos chegar nesse momento, nesse futuro, que é daqui a pouco? Ele está sendo Pois é. criado agora. Inclusive, eu acho que empresas estão sendo criadas agora. As empresas do futuro estão sendo criadas nesse momento. Era um projeto que já vinha acontecendo, né? A estatificação, as estruturas físicas estavam dando lugar para as estruturas virtuais. Muitas empresas que são conhecidíssimas por ter estruturas convencionais têm parte significativa das suas vendas pelo e-commerce já. Então, as lojas virtuais já estavam substituindo. É um cenário praticamente, assim, ele é irremediável, não tem jeito, vai acontecer. Mas sempre haverá necessidade do contato do ser humano, desse relacionamento entre as pessoas. Não podemos viver só do computador. O computador é um instrumento. Agora, quando você falou, e muito bem colocado, o que vai acontecer amanhã? Eu uso uma frase que ela é anterior a Cristo, então mais de 2000 anos, na 25, 20 antes de Cristo, Horácio Flaco, que era um poeta, um filósofo da Roma Antiga, ele já falava: carpe diem, quam minimum credula postero, viva o presente, confie o mínimo possível no amanhã. Por quê? Porque o amanhã só vai ser importante se tornar hoje. O hoje é o fundamento da vida. O que passou tem que ter deixado algum cenário de aprendizado, mas não dá para voltar. O futuro é incerto. Confie o mínimo no futuro. Viva o presente. Porque a reiteração do presente bem vivido é que faz um futuro chegar e termos um passado que tenha valido a pena. Faça uma projeção. Como será seu passado daqui a 10 anos? O seu passado que já ficou, não dá para controlar mais. Mas você pode fazer o seu passado, nos próximos 20 anos, se tornar um passado memorável, cheio de vivências importantes, cheio de sabedoria, cheio de conquistas? Você pode. Então pense, como será o seu passado? E você está pensando no seu futuro. Autoestima, autoconfiança, porque assim, a importância disso, porque quando a gente está em pânico, a gente libera alguns hormônios, tipo cortisona, que é o hormônio do estresse. E como funciona a gente, tipo, baixar essa adrenalina? Porque a adrenalina ela é importante, né? Se tomou um susto, você está preparado para lutar ou fugir. Mas se a gente ficar nessa constante adrenalina, porque a gente não está sendo ameaçado constantemente. Nós temos uma ameaça, mas ela não precisa estar aqui dentro. Sim. Como funciona a gente
tipo, falar choneura, né? Tipo, jogar essas Sim. preocupações fora e a gente se centrar para a gente criar uma emoção positiva, uma coisa mais gostosa dentro da gente. O organismo é uma máquina perfeita, é espetacular. O nosso cérebro é uma estrutura, é um motor gigantesco, ele é um computador que ainda o ser humano não conseguiu identificar a potencialidade do nosso cérebro. Mas ele faz tudo sozinho. Para cada tipo de estímulo que nós recebemos, o organismo tem um tipo de reação que ele vai provocar um neurotransmissor, vai fabricar um hormônio que vai nos dar prazer, alegria, satisfação, bem-estar, como é a adrenalina, que você citou, muito bem citado. O que é a adrenalina? É uma injeção de cortisol no sangue para dar uma injeção naquele momento de força, como se você estivesse colocando a primeira marcha no seu veículo para poder subir. Uma subida. Então, naquele momento de defesa, uma defesa pessoal, de tomar uma iniciativa, aquela tensão é fundamental. Aquela tensão criada gera essa situação de estresse momentâneo, o estresse é fundamental, a adrenalina, cortisol no sangue. Você tem a ação, então você põe a primeira marcha e sobe. Chegou na subida, você não continua mais. Você vai entrar agora num planeio ou vai descer. Você não precisa daquela marcha mais. O organismo é a mesma coisa. Se eu ficar com cortisol muito tempo no meu organismo, no meu sangue, é o efeito reverso. Imagine você em primeira marcha o tempo todo, seu deslocamento e pisando no acelerador. Chegou uma hora que estoura o motor. O motor ele tem potencial para muito mais, mas porque você não soube dosar, dimensionar, você acabou trazendo um efeito ruim. O cortisol no sangue é isso, a adrenalina é fundamental, mas não o tempo todo e nem sem necessidade. Imagine que você estivesse colocando a primeira marcha com o carro em velocidade, ou seja, você está em quinta marcha, reduz para a primeira. O cortisol sem necessidade é isso. O organismo começa. Então, o que acontece no estresse, sem a necessidade? Eu começo a exigir do meu organismo muito para não fazer nada. E o organismo, ele entende o que está acontecendo. Ele entra num colapso. Por isso que o estresse hoje, ele é o fomento de grande parte das doenças que nós temos, de problema de pressão, diabetes, tudo isso vem de um descontrole do nosso cérebro, um descontrole mental, um descontrole emocional. Você deixa de controlar. Toda vez que você deixa de controlar, você não sabe a marcha que coloca no momento que tem que colocar, o seu organismo vai padecer. Então, o que nós temos que fazer neste momento? Eu não preciso criar um cenário maior do que ele já é. Nós temos um vírus aí? Temos. É um vírus que ainda é desconhecido, é bacana, como todos que já vieram. Nos últimos milhares de anos sempre veio aparecer um vírus novo para a gente, uma bactéria nova. O nosso organismo vai reconhecer, como ele reconheceu todos até então. E nós vamos ser o único suporte de confiança, de segurança na saúde. O sistema de saúde não pode mexer com a nossa imunidade. Ele pode mexer com a falta da nossa imunidade. Ele pode tentar reparar o que nosso organismo não consegue. Quando nós falamos que 90% das pessoas são assintomáticas, é que ela vai recepcionar aquele vírus, o organismo vai reconhecer, vai criar, os leucócitos vão fazer o seu trabalho, ele vai criar uma imunidade e aquele agressor não consegue mais me agredir porque eu estou com minha defesa fortalecida. A mente é isso. Vamos fortalecer o nosso sistema de imunidade mental de todas essas adversidades que estão vindo. Eu não preciso criar um cenário pior do que ele é. O pânico criado, ele me traz uma perda no meu controle. Eu fico com um pânico por algo que não determino. Só para você fazer uma analogia, a doença síndrome do pânico é uma doença que acomete muitas pessoas. Não é esse pânico externo, é um sentimento de medo, de receio que você tem por um inimigo que você não consegue identificar. É um medo de algo que você não sabe o que é. Por que eu estou com medo? Se esse medo começar a te dominar o tempo todo, você perde as suas ações, você começa a ter sudorese, dá problema no coração, dá problema de ressecamento da boca, fechamento da garganta. São reações de um sentimento que você tem de medo de algo que você não conhece. Não é um inimigo conhecido. Agora, imagine esse pânico aí fora. Ele é conhecido. Tem gente lutando contra ele. O nosso organismo vai fazer esse trabalho. Por que eu vou criar um medo maior do que necessito ter? Eu faço as minhas medidas de prevenção, precaução, eu tenho que ser inteligente.
Como é que eu mantenho o meu sistema de imunidade fortalecido? Boa alimentação, hidratação, pensamentos positivos. Porque só comer bem, só tomar o seu líquido diário, as necessidades, deixa a máquina incompleta. Eu preciso que o condutor, o nosso motorista, o nosso piloto esteja funcionando. A máquina está boa, está abastecida, mas o piloto não veio. Se o piloto não tiver, você não vai para lugar algum. Então, fazendo analogia com essa realidade, nós temos o nosso combustível, a água, o ar, nós temos que ter toda uma estrutura que é o nosso corpo, a nossa estrutura biológica, fisiológica, fazendo o seu trabalho, mas a mente é o condutor. Se o piloto, aquele filme, né? Cuidado que o piloto sumiu, se o piloto sumir, tudo isso vai para baixo. Agora, se o piloto tiver equilíbrio, ele leva essa máquina para qualquer lugar. Nós vamos chegar em vários cenários e vamos voar, vamos em velocidade de cruzeiro, depois da decolagem você coloca velocidade de cruzeiro, exige menos do seu organismo, menos da sua mente e vai voar para lugares inimagináveis. A nossa mente é isso. Se você fizer uma projeção agora dos lugares que você pode chegar, não tem limite na nossa mente. Por que eu preciso ficar preso num cenário que não é bom para mim? Por que eu preciso ficar preenchendo a minha mente de coisas que fazem mal para a minha saúde física e mental? Eu não vou conseguir. Imagine, vamos fazer outra analogia. Você quer fazer um bolo simples. Um bolinho de farinha de trigo, açúcar, ovo, você tem uma pitada de sal, praticamente você tem o bolo. Você pode fazer a massa e já faz o bolo. Agora, se tiver um desses componentes de má qualidade, esse bolo nunca vai ser perfeito. Então é a mente. Se você colocar na sua mente coisas ruins, ingredientes ruins, o nosso bolo nunca vai acontecer. Ele vai ser sempre ruim. O sabor vai ser ruim e ele não vai crescer. Você não pôs o fermento que deveria, porque o fermento que você compra era muito ruim. Então, nossa mente tem que ser preenchida, principalmente em momentos de pânico, como esse que está sendo criado, com coisas boas, positivas. Para de escutar um monte de coisa que te incomoda e foca a sua vida no conhecimento. Vai ler um livro, vai escutar uma música, vai buscar lembranças na sua memória que te fazem bem. Se o cenário de hoje, tudo aquilo que você está vendo, te incomoda, te faz mal, te agride, busque algo que você já tem na sua memória que te faz bem. Uma boa lembrança, uma companhia, uma pessoa, um bate-papo. Procure agora, nesse momento, conversar com alguém que há muito tempo você não conversava. Resgate valores, resgate amizades. Então você vê, o mundo vai continuar com o pânico que ele está sendo criado lá fora, mas o meu mundo tem que estar bom. Porque o meu mundo bom, a minha mente boa, eu sou o piloto, meu organismo vai estar funcionando, eu faço as minhas avaliações diárias, faço tudo o que eu tenho que fazer em relação àquilo que eu preciso para a minha vida estar bem e vou continuar vivendo, vou ultrapassar essa turbulência e meu voo vai voltar a ser de cruzeiro e eu vou chegar nos destinos que eu planifiquei. Olha, sabe o que também é interessante? É que eu não sei você, mas eu estou usando meu telefone como telefone, só como mensagens. Isso. Aliás, muitas E tem, pessoas sabem que o telefone dá para atender ligação, né? olha, o que eu também gosto é que a gente sempre ouviu falar da mente, tem umas pessoas que estudam mais, você é psicólogo. Agora eu acredito que está abrindo um espaço para esse tipo de assunto, a importância que é, porque a nossa mente, ela cria a nossa vida, ela cria o céu ou cria qualquer coisa diferente disso. E o problema é que a gente colhe, né? Até muito tempo atrás a gente não entendia que os pensamentos eram plantados e a gente alguma hora ia colher, né? E a gente Sim. reclamava do que colhia. Hoje a gente começa a ter essa consciência do que eu estou plantando. E eu pergunto para vocês que estão assistindo, o que vocês estão pensando? Vocês querem colher? É? Porque quem planta vento colhe tempestade, não é? É. E aí Se, você se vai a passar por semente for elas. ruim, é isso, se a semente for ruim, ela talvez nem germine, né? Se a semente não for boa, talvez nem germine. Você vai colher o que você plantou. Então, é esse momento importante que são nos momentos de crise, de dificuldade, que nós estimulamos a criatividade, que nós melhoramos enquanto seres humanos. Nós vamos sair melhores. Aquilo que não nos mata nos fortalece. Isso é um dizer sábio que nós temos que repetir. O que não nos mata nos fortalece. Não vai nos matar. Tem que nos fortalecer.
temos que sair melhores, melhores como seres humanos, mais humanizados mesmo. Nós estávamos na correria do dia a dia, esquecendo dessa humanização. Nós estamos esquecendo de fazer as revisões naturais do nosso corpo. Nós falamos da mente, falamos do corpo, vamos falar do espírito, da alma, aquilo que não é tangente, que você não vê, mas você sente. É uma interação, é uma tríade. É mente, corpo e alma. Nós não somos seres inanimados, uma pedra, não. Nós temos pensamento e conexão com algo maior. Mente, que é nossa, conectado com algo maior, com o universo. Cada um chame do que quiser. Cada um use a sua plataforma para alcançar esse ambiente que nós não vemos, mas sentimos, sabemos que existe, e estarmos conectados dentro desse padrão. É uma tríade, é um triângulo que dá sustentação. É nesse momento que, se você usa a religião como esse componente, você tem que se apegar mesmo naquilo que você acredita. Religiosidade, vou até fazer um diferente. Religiosidade é o sentimento, totalmente diferente de religião, que é uma criação do ser humano. Tudo que é criação do ser humano tem falhas. Mas a religiosidade, aquilo que você sente é seu, é nato. E o que você sente é o que é certo. O que você sente, que planifica a sua vida, é o correto. Não importa se ele encontra uma religião que tenha com a donação ou não com aquele sentimento. É para o bem. Veja que quando a religiosidade existe, você faz as mesmas coisas que toda religião preceitua. Faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem a você, antes de mais nada. Seja a imagem e semelhança do que você gostaria que fosse a outra pessoa. Deseje para o outro o que você desejaria que acontecesse com você mesmo. Né? Seja benevolente, agradeça. Veja que isso não está transcrito ou escrito numa religião. Todas as religiões têm que ter na sua base esses fundamentos. Isso tudo é religiosidade, é o sentimento que nos conecta a algo mais, a algo maior. Então, nesse momento, é fundamental que nós temos tempo. Lembra que até alguns dias atrás a gente falava, eu não tenho tempo, que é o nosso, talvez seja a maior riqueza que nós tenhamos, seja o tempo. Tempo é dinheiro. Tempo é tudo, tempo tem poder. Não é. Hoje nós temos tempo. Você tem tempo demais. Tudo que é abundante dificulta. A gente não consegue trabalhar com o que é abundante. Né? O ar aí é abundante, você não respira direito. Sabia que 0,01% das pessoas respiram corretamente? Olha isso. Nós nem respiramos. Nós não bebemos a quantidade de líquidos, de água que deveríamos tomar para a nossa saúde. É para o nosso bem e a gente não toma. Nós não comemos o necessário, o suficiente e comemos demais. Olha só, não comemos o necessário, o suficiente e comemos demais. Então, tudo que aquilo que a gente tem demais não sabe administrar. O tempo é assim também. Depois o momento hoje para administrar. Pois não, Tati. A geladeira e fala assim, não tem nada de gostoso para comer? É porque pois o nosso corpo está sentindo a falta de algum nutriente, né? Pois Eu é, pois está aprendendo a se conectar com a nossa raiz, com a base, com o básico. É isso. Né? Tá entendendo que a gente não precisa de tantas coisas assim para viver e que o simples, o básico, o respirar, o se alimentar bem, o se conectar. E o que você falou da religião, eu gosto da parte quando fala do religare, né? Com você se ligar a algo maior que já está dentro de você e completa aquela parte mais harmônica, que é corpo, mente, alma, né? O espírito. E eu acredito que esse momento ele é perfeito para a gente, é o que você falou, sairmos melhores do que entramos. Tem. Né? Tem que ter um significado. Tem. Tá tudo conectado e tem um significado maior nisso tudo. Já está escrito, né? Livros e livros já falaram sobre isso. Então, e você veja só, do que você está falando aqui. Alguém está saindo bem nisso aí, que é a natureza, né? O homem, como ele está recolhido, ele deixou de agredir a natureza. As águas, os mares estão saneáveis. Olha, a saneabilidade de todos os mares. Se você pudesse hoje, você poderia nadar tranquilamente. Olha como o ser humano é deletério, né? Quando precisou recolher o ser humano para a natureza poder respirar. Essa natureza que nos absorve, que nos dota de tudo. Tudo vem da natureza. O ar, o oxigênio, o alimento, tudo vem da natureza. Deixamos de agredir na mesma dimensão que a gente agredia. A natureza, o sol já está brilhando mais. Pode ver que o nosso outono está ensolarado. O nosso outono tem menos frio do que aquele calor necessário para esses momentos. Imagina se a gente tivesse com aquele frio intenso, nesse momento que seria até favorável o inimigo que sair fora.
Mas Você é sabe que tão importante a nossa conexão. Fala. eu reparei que o céu tá mais azul escuro à noite, ele não tá preto. Pois é, pois é. Mudou A a cor. natureza está agradecendo. Olha o mar, se você tiver oportunidade, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, dê uma olhada no mar, dê uma olhada na atmosfera, no verde, dê uma olhada no verde. Aquele pouco verde que ainda temos aqui, dê uma olhada no verde. Ele está respirando, ele está agradecendo, menos poluição, menos agressão. A nossa vida vai ser melhor. O ambiente que nós estamos preparando, o que a natureza está nos preparando para o nosso retorno, será muito melhor do que aquele que nós deixamos, que sirva de ensinamento. Que nós não comecemos novamente a ser deletérios. Que, né, o nosso pensamento ruim ele é mal para todo mundo. É ruim para a nossa natureza humana, é ruim para a natureza que nos absorve. Então é um momento de aprendizado. O próprio programa, esse próprio bate-papo aqui, é de aprendizado, de humanização. Não tem que ficar falando de coisa ruim. Para que coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim? Não acrescenta nada. E é tudo uma questão de ponto de vista também, né? Porque a gente vai rotulando as coisas que acontecem. Então, se eu rotular que esse momento é ruim, eu vou para uma direção. Se eu rotular que é o melhor momento da minha vida, você sabe que a gente trabalha com recuperação de empresa, a gente costuma dizer que quando as empresas estão naquele momento que é super desagradável, não é gostoso, se tem empresário ouvindo, não é gostoso passar por um momento de reestruturação, de crise financeira, mas é o momento que ele pode consertar tudo. Sim. Então, no dia a dia, ele começa a ter pessoas que começam a vir para ajudá-lo, que antes ele não sabia que existiam essas pessoas. Ele começa a permitir que o melhor das pessoas venha à tona. Vai ter que Sim. ouvir, vai ter que, assim, trazer o melhor da equipe dele, o melhor das pessoas que estão querendo ajudar, para conseguir tirar ele de uma situação de crise séria, porque a gente ou evolui pelo bolso ou pela saúde. Sim. São as duas evoluções pela dor grandíssimas e que, assim, são transformadoras. E no momento que a gente passa, a gente precisa estar sempre pensando: hoje é o melhor dia da minha vida, é o que eu tenho para hoje, o máximo que eu posso fazer é isso, e vou projetando coisas muito maravilhosas para colher. Porque a opção, né, o nosso livre-arbítrio nos permite escolher. É a maior divindade, o maior presente que nós recebemos do universo, vamos chamar de universo, é o livre-arbítrio, é o poder de escolha entre o bem e o mal, o certo e o errado, entre o que me faz bem e o que me faz mal. Olha, se é uma questão de opção, se eu posso escolher em trazer para o meu interior o que é bom ou o que é mal, por que eu vou escolher o mal? Por que eu vou me preencher com o mal? Se eu posso escolher o bem, aquilo que me faz bem, aquilo que não me agride. Isso é autoestima. É você valorizar, é amor próprio. Ó, autoestima é amor próprio. Se eu penso no amor como algo, o sentimento mais importante do mundo, a primeira pessoa que eu devo amar é a mim mesmo. Porque uma pessoa bem amada, bem estimada, ela só tem coisas boas para passar para frente. Ela só tem coisas boas para que as pessoas percebam dela, porque ela está bem. Agora, se você não permite que isso aconteça e traz o ruim, aquela semente ruim, não vai nascer. O ambiente tem que estar preparado. Se você for fazer um plantio em cima de pedregulho, aquele ambiente não é propício. Então vamos preparar o nosso corpo, o nosso organismo, para que a nossa mente traga boas sementes e tenha um terreno fértil. Nós temos que ter o terreno fértil para que a nossa mente traga coisas boas e os nossos frutos serão, com certeza, de excelente qualidade. O ser humano tem uma capacidade inacreditável de superação. Todas as sociedades passaram por momentos de ápice, de crise e de ruína. E tiveram legados, deixaram conhecimento. As grandes civilizações da história deixaram conhecimento, deixaram exemplos e ruíram. Todos os grandes impérios ruíram e vai acontecer novamente. Quem acha que pode subir sem limite, tem limite para tudo. Mas que sirva para alguma coisa. Eu vou chegar e vou deixar legado para as próximas gerações. A nossa geração, nesse momento, tem que deixar muito entendimento, muito conhecimento, muita estruturação pessoal para mostrar para as próximas gerações que em momentos de crise a gente não perde a cabeça. A gente explora a criatividade, busca o nosso melhor. É isso que nós temos que deixar como legado. É isso que você faz, que eu faço, que a gente tem que fazer. Sorria,
13 músculos são suficientes para um sorriso espontâneo e mexe com todas as moléculas do nosso corpo. Para ficar emburrecido, todo mundo você sorrindo. usa 70 músculos e para a circulação em 2/3 dos órgãos. A pessoa que é mal encarada, vive corrompida, ela não tem, todos os órgãos dela estão deficitários. Então, sorrir é um grande remédio. Concordo. Olha, Roberto, alguém tem alguma pergunta, assim, porque o papo está muito interessante. Eu acredito que a gente vai sair dessa bem melhores. E eu acredito que a gente escolheu estar aqui nesse momento também. A gente pensava nisso, sabia que vinha alguma coisa diferente para esse momento, mas a gente escolheu estar exatamente aqui agora, compartilhando. E o incrível é que a gente liderando a gente mesmo, as nossas emoções, quem nós somos exemplos para aqueles que estão à nossa volta. Sempre. É mais responsabilidade que a gente tem quando tem essa consciência do que uma questão de dever. É nossa responsabilidade, porque dever, todo mundo deve fazer alguma coisa, mas nem todo mundo se propõe a fazer. Vira responsabilidade. Se você pode fazer e não faz, você está na contramão do negócio. Então, nós temos a responsabilidade de fazer algo. O que é esse algo? Que seja bom. Porque contaminar as pessoas daquilo que já faz mal seria, além de ignorância, seria um contrassenso em relação àquilo que a gente acredita. O que está no mundo que a gente deve desacreditar que nós estamos no caminho errado? Estamos vivos, estamos conscientes, estamos interagindo, estamos nos permitindo mudar. A mudança é obrigatória, nós nos transformamos todos os dias. A cada ciclo de 7 a 10 anos, mudamos todos os átomos das moléculas, das células do nosso corpo. Somos outras pessoas. Se a renovação é espontânea, é biológica, natural, nós temos que aceitar as mudanças. Quando você pode ser o propulsor dessa mudança, aí você encontrou realmente, olha, tudo aquilo que veio sendo transformado sem a minha determinação, agora eu consigo ajudar. E esse processo é mental. O biológico ele vai acontecer. Mas e o mental? Eu tenho que acompanhar. Senão eu sou retrógrado. Tudo que estagna num universo que continua dinâmico, ele regride. Nós temos que, pelo menos, acompanhar a evolução. O processo de evolução não é para melhor. Evolução é mudar. Evolução, tanto que uma doença evolui para a morte. Evoluir não é melhorar. Evoluir é aceitar a transformação. Então, já que vamos evoluir, que evoluamos para melhor, por opção, por determinação, por decisão pessoal. Sabe que esse momento eu também acredito que tem muitas oportunidades para muitos líderes aparecerem. Porque há muita falta de liderança nesse planeta e líderes assim vão aparecer na própria casa, novas profissões, as pessoas vão deixar os talentos delas virem à tona. Eu tenho certeza assim, que esse momento ele é espetacular. Se você olhar dessa forma, você não vai reconhecer quem você é quando você sair dessa. Porque Tenha você fala, certeza. tinha tudo isso dentro de mim, não sabia, ou eu tinha e estava ali meio, né, pequenininho. Então tem oportunidade para as pessoas crescerem, para as pessoas evoluírem, para serem líderes, para criarem novos negócios. Olha, eu tenho certeza que negócios nascem na mesa de casa. Não tenho dúvida. E é diante das tragédias, às vezes. Você vê que os 2 grandes eventos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, elas foram propulsoras de toda a tecnologia que nós temos hoje. Às vezes você precisa desses momentos realmente para estimular a criatividade. É nesse momento que você... O que eu posso criar de diferente? Eu não posso ser exatamente o mesmo, porque o mesmo não estava dando certo. E se for dentro da mesma identidade, que seja melhor. Se eu não preciso mudar o meu rumo totalmente, mas eu posso melhorá-lo. Eu tenho que melhorá-lo. Por isso que falamos, nós temos que sair melhores do que entramos. Não foi por opção. Aprendemos, como você falou, pela dor ou pelo amor. Não foi pelo amor, não foi por opção. Foi pela dor. Mas que pela dor sirva para que você mude. Fica uma cicatriz, mas a dor passa. As feridas, elas são cauterizadas, mesmo emocionais. Elas vão ficar ali em algum lugar como cicatriz, mas não doem, param de doer porque cicatrizou. O processo de cura aconteceu. Você precisa deletar? Não necessariamente, porque serve de aprendizado. Tudo isso tem que servir de aprendizado.
Eu não posso deletar. A mente tem que ter a referência negativa para poder entender o que é positivo. Vamos sair melhores. Como eu falei e repito, como seres humanos, temos que sair humanizados, olhar o ser humano como ser humano. Nós não podemos nós podemos nos isolar socialmente por uma deliberação governamental. Tem que ficar em casa, mas temos que nos aproximar cada vez mais como entidades humanas. As pessoas isoladas fisicamente, mas cada vez mais próximas na sua humanidade, no seu pensamento, no seu desejo do bem ao próximo. Devemos tirar essas fugacidades do dia a dia, de transformar o próximo no inimigo. Imagina, nós não concorremos para esse mundo, nós convergimos dentro desse mundo. Tem espaço para todo mundo. Aquele espaço é dele, respeite o espaço do próximo, porque ele vai respeitar o seu e tem espaço demais para seguirmos em frente e conquistarmos coisas que nem imaginávamos que seriam possíveis. Esse momento é de reflexão, é de você olhar para dentro e para fora, refletir, tem que ter eco. Se você não colocar para fora e realizar aquilo que você tem dentro de você, e é bom, você não vai conseguir alcançar outras pessoas. Não dá para ser bom sozinho. Não dá para transformar o bem e guardá-lo. Tem que compartilhá-lo. Felicidade, riqueza, alegria, só se torna pleno quando compartilhado. Não dá para ser feliz sozinho, não dá para ter riqueza sozinho numa ilha, não serve para nada. Não dá para sorrir sozinho. A primeira coisa que você quer no momento feliz é compartilhar com alguém, até com um estranho. Apareça alguém, pelo amor de Deus. Olha, eu estou aqui com uma pergunta aqui da Luciana. Ó, dificilmente aprendemos sem a dor. Por quê? Eu vou começar a falar um pouquinho, aí depois você fala, Roberto. Tá bom. Eu acredito que a gente não estava parando para se olhar, né? E a gente só voltado para fora, a gente vai ultrapassando. Sinto. Mas a gente não liga muito nem para os insights, né? Para a sabedoria interior. Então, deixo para você responder o porquê que a gente adora aprender pela dor. É porque nós não exercitamos o amor. Na realidade, nós convivemos com a dor pacificamente. As pessoas adoram a dor, trazem a dor para si. A dor da alma, a dor do corpo, a dor de tudo. Quando você busca remédio, a própria palavra não é cura, é remediar. As pessoas adoram remédio, adoram tomar anti-inflamatório, adoram se sentir vitimizada. Então a gente tem que exercitar o quê? O amor. O amor é que supera, o amor é que cresce. E o amor, gente, não é uma conexão entre duas pessoas. O amor é universal, o amor é por tudo, é pela natureza, é pela vida. E o amor próprio. Lembra que o nosso tema fala de amor próprio, fortalecer a autoestima. Se você exercitar a sua autoestima, o seu amor próprio, você se valorizar e valorizar esse sentimento projetado para as pessoas que convivem com você, olhar para aquela pessoa que cruza no seu dia a dia e vê-la como não como inimigo, como um empecilho, mas como outro ser vivente que precisa de atenção e carinho, conversar com as pessoas, um oi, boa tarde, bom dia. As pessoas não respondiam. Veja o que acontece na sociedade nos últimos anos. Você está no elevador, você fala bom dia, as pessoas abaixam a cabeça. Você fala oi, ninguém responde. Parece que você está agredindo a pessoa. Por que nós aprendemos com a dor? Porque nós estamos aprendendo a conviver com a dor. E aí a dor normal não muda nada, vem uma dor maior. É isso que nós estamos passando. Que deixemos as dores de lado e transformemos as nossas vidas pelo amor. Amor próprio, amor pelo próximo e amor universal por todos. E até a gente incrementar nosso vocabulário, né? Fiz um curso e eles falavam assim, por que vocês não falam palavras tipo júbilo, êxito, né? Pensou você entrar no elevador e alguém fala assim, como você está? Você responde assim, nossa, eu estou em júbilo. Estou exuberante. Exultante, né? Exultante. São palavras fortes. Nós temos, o português é o idioma que tem palavras mais impactantes entre todos os idiomas. Nós usamos muito pouco do nosso universo linguístico, mas ele é rico demais em palavras fortes, porque a palavra, ele é um mantra. A palavra, ela tem um poder absurdo. Se você fala uma palavra negativa, ruim, ela é pesada, ela fere. São palavras que machucam, são palavras que agridem, são palavras que matam, tiram a vida de pessoas. Grande parte dos suicídios vem advindo de palavras ouvidas, não de sentimentos vividos necessariamente, mas de palavras. Quando você humilha alguém, humilha por palavras. Então a palavra é muito poderosa, para o mal e para o bem. Pegue as palavras do bem e exalte, exulte,
transcreva, torne um mantra. Agradecer. Agradecer é o maior dos mantras, que mais nos aproxima das entidades superiores. As pessoas não param para agradecer, param para reclamar, para questionar. Ah, porque minha vida, lamentações. Ah, minha vida, lamentação é uma palavra de baixa energia, ela te leva lá para baixo. Lamentando, 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 você está lá embaixo. Exaltação, júbilo, agradecer te eleva. Então, por opção, só da palavra como mantra, você já troca o bem pelo mal, já troca o amor a dor pelo amor. Então, olha, acredito que as palavras tem as palavras que a gente fala e aquelas principais, as que a gente fala pra gente. Quantas vezes você se olha no espelho e fala assim, você está maravilhoso, você está maravilhosa, você é incrível. Quantas vezes você fala, você é incrível, você é lindo, maravilhoso? Poucas. Então, se a gente não fizer isso com a gente vai esperar que o mundo também faça. E você comentou de depressão, de pânico. Eu costumo falar que a depressão era uma historinha triste que a gente está sempre contando pra gente. A gente conta a história todos os dias. Repetindo. Mas e o pior, a gente passa a acreditar nelas. Então, talvez a hora seja a gente começar a contar uma nova história. Uma história maravilhosa, exuberante, né? Sabe que a verdade é uma mentira reiterada? As verdades são mentiras reiteradas. Então, essas histórias ruins, se você contar histórias ruins para você o tempo todo, você vai acreditar, né? Porque vai virar uma verdade ruim. Você explicou muito, é o cenário mesmo. Se eu contar a mesma história ruim todos os dias, eu vou sendo puxado para ela, eu começo a acreditar que é realmente assim. Se você não acredita em você, tudo vem da autoestima, tudo vem do amor próprio. Fale bem de você. A pessoa que é mais querida para você tem que estar muito bem para poder oferecer algo para alguém. Se você está combalido, se você está triste, o que você pode passar para outras pessoas? Agora, se você está bem, está forte, está reluzente, a sua energia vai ser repassada e nós equalizamos, as energias se equalizam. As fortes, ela tem muito poder. Então, por que o abraço nos acalenta? A pessoa está meio triste, está meio... Aí ela abraça alguém que está fortalecido, ela equaliza, ela sai melhor. O abraço tem essa função porque equaliza as energias. Então vamos nos abraçar mesmo à distância, porque é sentimento, é energia, não é necessariamente fisicamente. Mande beijos e abraços para as pessoas, pense em coisas boas, encha a sua mente. É uma história interessante, que é uma metáfora que se faz com um copo. Coloque o copo até meio de água, preencha até meio copo de água. O otimista vai ter meio copo de água para um momento importante. O pessimista, está faltando meio copo d'água e eu vou passar sede. O copo é o mesmo, a quantidade de água é a mesma, mas cada um vê de um jeito. Um olha meio cheio, o outro meio vazio. Olhe meio cheio, vá ser feliz. O outro olha meio vazio, triste. A realidade é a mesma. Você que a tornou triste. Até porque a gente passa a acreditar que a gente não tem prosperidade suficiente. Quando a gente olha o copo que está meio vazio, a gente não acredita nessa abundância e prosperidade que ela já é natural do universo. Mas se você tiver dúvida, começa a contar um punhadinho de areia, as estrelas que agora dá para ver, as folhas de uma árvore. A gente começa a expandir a nossa capacidade de recepção, inclusive, dessa abundância e prosperidade. Eu sempre gosto de falar que eu sou próspera, divinamente protegida, guiada, próspera e abundante. E abundância, assim, tá sempre uma fartura na minha vida. De amizades, de oportunidades, de tudo. A gente vai criando Você puxa isso para você. Você puxa para você. Pessoas fantásticas. Você vende até helicóptero, que é algo muito complexo, muito difícil. Mas quando você acredita em você, você acredita no seu potencial, você acredita que você pode superar as dificuldades, faça uma ideia, Tati, que todo mundo vai ter problemas na vida. O problema faz parte do nosso crescimento. Se você estuda, o professor vai dar problema para você resolver, para você superar e crescer. O problema você pode transformar num obstáculo e ficar parado, ou pode transformar em desafio e superar. As pessoas que transformam problemas em desafio só crescem.
e querem mais problemas. E quando vem um problema pequeno, isso aí eu nem quero, eu quero coisa grande, eu vou procurar coisa maior. Isso aí para mim já não me interessa. E para as pessoas que transformam em obstáculo, qualquer pedrinha paralisa. Eu vou tropeçar naquela pedrinha e vou cair. Uma faixa no chão assusta. Mas por que tem aquela faixa? Eu vou ficar parado porque eu não sei o que acontece ali. Então, o problema é o mesmo para todo mundo. Os otimistas transformam em desafios e vão buscar superação. Os pessimistas em obstáculo e vão estagnar, vão regredir, vão reclamar, vão sofrer e deixa de ter o problema como uma oportunidade de crescimento. Esse é o momento. Você que está nos acompanhando, o problema é igual para todo mundo. O que você vai fazer? Transformar num grande desafio, desafio da sua vida, vai buscar uma baita superação ou num obstáculo e vai ficar reclamando, regredindo, colocando a culpa em alguém. É legal, né? As pessoas que estão pessimistas, elas jogam a culpa em alguém. Nunca é ela não tem participação no processo. A culpa é de alguém. Meu pai não fez, minha mãe não vai, meu amigo não sei. É tudo assim. Eu não arrumo emprego porque ninguém me procura. Gente do céu, as coisas estão no mundo, vai atrás. Vai vender helicóptero, pô. Vai vender helicóptero. Você não tinha formação nenhuma. Vai vender helicóptero, faça alguma coisa. Você sabe que quando os problemas estão grandes é porque nós estamos pequenos. Quando eu vi essa frase, nossa, assim, até suspendo a respiração, né? Nossa, eu tô pequena porque esse problema tá muito grande. Mas aí quando você consegue superá-lo, você ficou maior que o problema. Aí a vida, muito sábia, vai te trazer um problema maior e você vai voltar a ficar pequeno. E aí você vai ter que crescer de novo, né? Até para buscar humildade. E se você não... Oi? Para buscar humildade. A humildade é justamente colocar o pé no chão, é saber que você não é maior do que nada. Você é suficiente para superar qualquer coisa, mas você não é maior do que ninguém. O problema ele vem na dimensão que você se prepara para ele. As pessoas que querem grandes problemas ou procuram grandes problemas, mas não buscam soluções, elas se atrasam do mesmo jeito. Não é ficar criando problema, é diante de um problema buscar soluções. Diante de um problema, superar aquele, porque vem outro, virão vários, e tem que vir. A vida é um processo de aprendizado constante. Quando você acredita em você, quando você tem essa condição, e para isso, para confiar, o que você tem que fazer? Você tem que se preparar melhor, você tem que estudar mais, você tem que ter mais determinação, você tem que ter poder de decisão. Não é só escolher, eu tenho que escolher e me instrumentalizar. O que eu preciso para conseguir a superação? Quanto mais preparado é o organismo. Está bem alimentado, está bem hidratado, pode vir o inimigo. Ele pode me baquear um pouquinho? Pode, mas eu vou superar. Fica tranquilo, eu vou sentir uma febrezinha, uma tontura, mas eu vou superar. Agora, para quem já está morrendo antes dele chegar, velho, vai parar de respirar. O vírus é o mesmo. Tem gente que vai respirar, tem gente que vai morrer. Tem gente que é autossuficiente para se prejudicar, né? Ele adora o vírus. Tomara que ele venha logo. Tem gente que está assim, olha, não vê a hora de começar a trabalhar para pegar o vírus para parar de trabalhar de novo. Não. Eu penso ao contrário, que a gente vai criar essas oportunidades, nosso planeta vai ser melhor, até porque a gente está passando por ele, ele tem que ser melhor. A gente não pode deixar o planeta pior, porque a gente... É a nossa vez, né? Já que é a nossa vez, vamos fazer. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que a pessoa que chega perto de você, ela tem que se sentir melhor, porque ela passou por você. E ela é um exemplo disso. Quem passava por ela se sentia maravilhoso. Então, vamos criar esse mundo. Então, Roberto, eu já me perdi aqui no horário, porque normalmente o Instagram permite 1 hora e a gente foi fechando e abrindo as lives. Nós fizemos paradas estratégicas aí, né? Mas já deu, pessoal. Vamos preparar o pessoal para a próxima já. Vou buscar novos desafios. Olha, se alguém tiver uma pergunta, a gente ainda vai conversando aqui mais um pouquinho e dá tempo de fazer alguma pergunta. Mas eu acredito que a sua experiência de voo, de estar centrado, né, ela contribui muito, não só com a gente aqui, mas com as pessoas à sua volta. Deixa eu ver, tem aqui uma pergunta. Se passarmos esse período... Deixa eu ver. Se passarmos esse período e não sairmos melhores e mais fortes, então o problema não está nas coisas, e sim na gente mesmo. Boa colocação. A melhora tem que ser de dentro para fora.
para sentir a mudança do novo tempo. É, a gente vai Hein? sentindo isso, Viu? As pessoas conectadas, bem conectadas, é isso mesmo. contagiando, né? Eu acho que ó, o Isso bem mesmo. também contagia, né? Não, o bem contagia tanto quanto o mal. A opção é o livre-arbítrio, você faz a escolha. Porque o bem é como o sorriso. Você sabia que a estrutura mais contagiante que tem no universo é o sorriso? Ninguém consegue ficar alheio a um sorriso. Você sorri, você contamina todo mundo à sua volta. Já a tristeza não é por contaminação, é por comodismo. Ah, já triste fica assim mesmo, porque são reações diferentes. Cada um tem. Agora, o sorriso é espontâneo. Quando alguém sorri, transforma o sorriso em algo contagiante, e raramente alguém sorri com muita vontade e o outro só dá aquele sorrisinho leve, não. Ele também se exalta, porque aquilo contagia, contamina. Então vamos sorrir, sorrir é fundamental. Para a nossa imunidade mental, o sorriso é o melhor remédio. Para quem gosta de tomar remédio, sorria, sorria. Ah, mas está tudo tragédia. Sorria, porque a tristeza não vai melhorar a tragédia. E o sorriso vai melhorar o seu espírito, a sua condição. E daquelas pessoas que precisam melhorar. Não dá para ficar um doente fazendo outra pessoa ficar doente, contaminando. Vamos transformar. Eu tenho que ser um órgão transformador. Como eu disse, o remédio, esse químico, ele não cura, mas ele remedia, ele cessa uma dor momentânea. O sorriso faz isso. Você está muito triste? Vamos sorrir, vamos mudar um pouco, vamos pensar alguma coisa boa. É assim que eu contribuo para o crescimento geral. A minha energia, a minha consistência, a minha alegria, contagiando as pessoas, que qualquer pessoa que aceite, né? Você não pode impor, mas que ela aceite, se coloque numa condição favorável. Não dá para sair, chegar no velório e começar a sorrir. Não é adequado para aquele momento. Mas falar uma palavra boa, uma palavra de conforto, é fundamento, é isso que vai equilibrar aquela pessoa. Não falar, pô, morreu, você vai se matar agora, porque ele morreu. Não, a vida continua, nós temos que continuar, é um processo. A vida vai continuar. Para aqueles que acham que vai parar, porque vai acabar o mundo, vai... Não, não, não acaba nada. O mundo ele se transforma. O mundo é um contínuo processo de transformação. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nós vamos transformando todos os dias. É a lei da evolução. Para melhor ou para pior. Vamos transformar para melhor, por opção. Vamos escolher o melhor. Não a mazela, a desgraça, a reclamação. Isso só leva mal. Então, agradeça, faça a sua oração, que é a conexão que você tem com seres maiores. Faça a sua oração, conecte-se com as pessoas. Orar é pensar em alguém. Pode ser um próximo, não precisa nem ser alguém superior. Alguém próximo, pense em alguém. Ore por ele, olhe para ele. Vamos fazer essa comunicação que no final nós sairemos melhores, mais fortalecidos e vamos projetar uma nova geração melhor do que a que nós estávamos projetando. A gente estava terceirizando as nossas gerações. Sabe que a minha avó era uma pessoa muito sábia, né? Então eu sempre tenho os ensinamentos dela comigo. Ela falava, por exemplo, ó, se alguém te convidar para ir a uma festa, é bom que você vá, porque ela vai até te convidar a segunda, mas se você falar não, ela não vai te convidar a terceira. Uma vez eu escrevi artigos para jornal, eu falei, ai, vó, acho que eu vou reescrever. Ela falou, não, não reescreva, escreva novos, né? E ela dizia, o próximo não é aquele que está do outro lado da rua, às vezes o próximo é aquele que está dentro da sua casa, né? É. Que é a Olha a convivência do momento. sabedoria, né? A sabedoria. Muito, sabe? É a sabedoria dos nossos antigos, é isso mesmo. E era E sabe por que isso. que eles eram sábios? Porque eles falavam pelo coração. A sua vovozinha falava o que ela sentia, acreditava. Ela não era manipulada, não tinha redes de comunicação manipulando a sua vovó. Os nossos avós, eles falavam pela alma, pelo coração, pela vivência, pelo que eles passaram, pelas experiências. Esses legados foram deixados quando nós terceirizamos as criações. Nós começamos a ouvir muito pessoas que não conhecemos. Ah, porque fulano falou, porque a mídia falou, porque ciclano falou. E aí você começou a se alimentar de coisas ruins. Porque a experiência de vida mostra. Se eu planto algo bom, eu colho algo bom. Se eu faço algo bom, eu recebo algo bom. Quanto mais se dá, mais se recebe. E são ensinamentos populares, de vivências das pessoas que tiveram oportunidade de crescer fazendo bem, de crescer buscando o melhor, para ele e para o próximo. Ai, fantástico. Roberto, eu vamos Bom, encerrar, vamos, porque vamos eu encerrar, vamos tô ocupada, encerrar. mas com horário que eu não lembro Não, quanto que a vamos gente encerrar conversou, eu para falei gente. aqui. Senão Senão o pessoal vai ficar. O encerra sem pessoal a vai gente falar, terminar, né? chega, chega.
Chega, tudo tem uma duração, tem que ter um começo, meio e fim. É, Olha, olha, eu adorei a pesquisa. oportunidade, muito legal, espero que tenhamos outros eventos dessa natureza, que a gente possa bater papos que possam acrescentar para nós, para o próximo, para quem desejar essa possibilidade. São pessoas que fazem espontaneamente, por isso que é legal, esse alimento, retroalimento da participação, eles vão contagiando a gente, isso é muito bom. Então, fico à disposição, sempre assim, com a mente positiva, a hora que você desejar, estamos por aqui. Ó, já estou aqui com pedidos quando vai ser a próxima. Então a gente conversa, combina e aí eu espalho, a gente espalha nas mídias aí quando vai ser a próxima. E Vamos eu lá, agradeço vamos lá. imensamente você ter aceito o convite. É, assim, é muita sabedoria, vivência, experiência e falando do coração. Essa é a melhor comunicação que a gente pode ter hoje. Então, se vocês tiverem perguntas, podem fazer no direct, a gente anota e prepara para um próximo. E, pessoal, até a próxima. Roberto, muito obrigada. Agradeço. Namastê. Beijo no coração. Tamo Beijo. junto. Beijo, Beijão. tchau.